Olá pessoal, tudo bem? Nós chegamos agora então à nossa última aula da unidade 2, a nossa sessão 2.3, e nela nós vamos falar sobre a invalidade do negócio jurídico. Na verdade, nós já vimos durante toda a sessão 2, ao falarmos da sessão 2.1 e 2.2, algo sobre validade do negócio jurídico, inclusive também na unidade 1. Então, agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso e arrematarmos todo esse conteúdo trabalhado na aula, tá? Então, iniciando, invalidade do negócio jurídico. Quando nós falamos em invalidade do negócio jurídico, nós vamos nos deparar com duas situações. Essa invalidade, ela pode ser uma nulidade, quando nós falamos de um negócio nulo, ou pode ser uma anulabilidade, quando nós estamos diante de um negócio jurídico anulável, tá? Também, o que eu já ressalto para vocês é que a doutrina ela traz nomenclaturas diferentes para esses dois tipos de invalidade. Vocês vão verificar que a invalidade ela é classificada como nulidade ou anulabilidade, ou ainda a doutrina classifica essa invalidade como nulidade absoluta, que é o negócio jurídico nulo, ou também ela vai nos trazer a nulidade relativa, que é a anulabilidade, ou seja, quando eu estou diante de um negócio jurídico anulável. E antes de nós seguirmos sobre a invalidade do negócio jurídico, é oportuno relembrarmos os planos do negócio jurídico. Quando nós falamos de negócio jurídico, nós podemos ver ele sob três planos: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. E por que eu ressalto isso? Ressalto ainda para vocês no slide que o plano da existência, ele tem como requisitos a existência de agente, de vontade, de objeto e de forma. Por que eu ressalto isso? Porque quando nós falamos em invalidade do negócio jurídico, nós temos que ter em mente duas questões. Quando eu falo em negócio jurídico nulo, eu falo em algo que nunca existiu. Então, quando eu estou falando em nulidade de negócio jurídico, esse negócio ele não vai ter efeito, é como se ele nunca tivesse existido. E quando eu falo em anulabilidade de negócio jurídico, eu estou falando de um negócio jurídico que existiu, porém, em um determinado momento foi verificado algum defeito nesse negócio jurídico e, em razão desse defeito, ele se tornou anulável. Essa anulação ela pode ser dada daquele momento em diante, daquele momento afetando alguns atos anteriores, enfim, mas ele existiu. Então, antes de iniciarmos sobre as invalidades de forma detalhada, eu já ressalto isso para vocês. Quando eu falo em nulidade de negócio jurídico, é como se esse negócio ele nunca tivesse existido no mundo jurídico. Agora, quando eu falo em anulabilidade, eu falo em um negócio que existiu, porém ele teve um defeito e deixou de produzir efeitos, eficácias, enfim, em razão de algum defeito constatado. Como vocês puderam verificar a partir da leitura do slide anterior, o negócio jurídico é nulo quando ele contraria uma disposição legal e ele está em desacordo com o interesse social, com o interesse público. Então, eu vou verificar a existência de um negócio jurídico nulo quando ele ofender preceitos da ordem pública, quando ele ofender interesse público, interesse social, tá? O interesse público, então, ele é lesado e, dessa forma, a sociedade repele, a lei repele, fulminando ele com uma nulidade, ou seja, evitando que ele produza qualquer efeito no mundo jurídico. E quando eu falo em nulidade de negócio jurídico, existem algumas espécies de nulidade, tá? Essa nulidade ela pode ser total ou parcial, originária ou sucessiva, ou textual e virtual. Quando eu falo em nulidade total ou parcial, nulidade total é um negócio jurídico firmado e que todo ele é nulo, ou seja, uma compra e venda firmada
onde uma das partes é um menor de 12 anos de idade, que não foi representado no negócio pelos pais. Então, eu estou diante de uma nulidade total do negócio jurídico. Agora, nós podemos ter a nulidade parcial. Imaginemos uma compra e venda, onde eu tenha um menor de 12 anos e um maior de 18 anos como compradores e um maior de 24 anos como vendedor. A possibilidade de nulidade parcial. Há uma nulidade parcial. Se esse menor de 12 anos não foi representado pelo pai dele, eu anulo parcialmente esse negócio jurídico firmado em relação a ele, mas esse negócio segue valendo em relação às outras pessoas que são maiores e plenamente capazes. Então, eu estou diante de um negócio que foi parcialmente, que a nulidade foi parcialmente declarada, tá bem? Nós também podemos falar em nulidade originária e nulidade sucessiva. Quando eu falo em nulidade originária do negócio jurídico, eu estou falando da nulidade que nasce com o próprio negócio. Então, quando ele foi firmado, ele já estava eivado de nulidade. E a nulidade sucessiva, ela decorre de causa superveniente, ou seja, é uma nulidade que, quando o negócio foi firmado, ele estava ok, de acordo com a lei, porém, no andamento deste negócio, ocorreu nulidade dele, né? Então, ela não surgiu com o negócio, mas foi superveniente, surgiu no andamento do negócio jurídico. E, por fim, outras espécies de nulidade é a textual e a virtual. O que significa isso? Eu peço que vocês abram o Código Civil no artigo 548. Porque quando eu falo em nulidade textual, eu falo da nulidade que o artigo de lei, o dispositivo, ele traz. É nula, é nulo. Ou seja, a própria lei deixa claro que a realização de tal medida é nula. E isso vocês podem verificar no artigo 548 do Código Civil, que ele diz o seguinte: é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador, tá? No artigo seguinte, se vocês estão com o Código Civil aberto, vocês vão verificar também que o 549 diz: nula é também. Ou seja, quando eu falo em nulidade textual, é aquela que vem clara, vem especificada a palavra nula, é nulo no artigo. E quando eu falo em nulidade virtual, eu estou falando em nulidade implícita, tá? Aonde não terei no artigo de lei a palavra nula, porém eu sei que há uma vedação legal para aquilo ali, que há uma nulidade do negócio jurídico firmado. E eu trago para vocês o artigo 1521 do Código Civil. Peço que vocês abram o Código Civil e vão até o artigo. O que este artigo nos traz? Não podem casar, né? Aí traz todo um rol de pessoas que não podem casar. É a questão dos impedimentos para o casamento. E ao dizer não podem casar, ele está dizendo será nulo o casamento firmado entre pessoas que constam nesses incisos aqui, tá? Então estas são as nossas espécies de nulidade do negócio jurídico. O artigo 166 do Código Civil, ele vai nos trazer as hipóteses de nulidade do negócio jurídico. Então, ele vai nos trazer as situações em que a lei considera que o negócio jurídico é nulo. Eu oriento agora que vocês façam uma leitura com calma e de forma detalhada do dispositivo legal que está aparecendo na tela. E, na sequência, então, nós vamos iniciar uma conversa sobre os incisos do artigo 166.
para analisarmos os incisos do artigo 166, nós podemos dividir eles em 3 partes. Primeiro, realizar a análise dos incisos 1 ao 5º, depois a análise separada do inciso 6º e, por fim, do inciso 7º. As situações do artigo 1 ao 5º nós já vimos em nossas aulas anteriores, são situações que nós já verificamos. Nós vamos dizer que é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Quem são os absolutamente incapazes? Artigo 3º do Código Civil, os menores de 16 anos, tá? Inciso 2º, também já falamos algo sobre isso. Nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. E em relação a isso, lembram que eu citei em sala de aula a questão de uma viagem ao Sol, compra de um terreno em Marte, ou seja, são objetos impossíveis de negócio jurídico, portanto, é nulo este negócio. Inciso 3º, ele nos traz que é nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Um exemplo disso, quando 2 pessoas realizam uma compra e venda de drogas, tá, de entorpecentes, o objeto desse negócio jurídico é ilícito, portanto é nulo. Então, se uma pessoa efetua a compra de entorpecentes da outra e não houver o pagamento, elas não vão poder se utilizar da via judicial para fins de exigir um direito, porque perante o nosso direito civil, esse negócio é nulo. O que eu ressalto é que este motivo ele tem que ser conhecido por ambas as partes. E quanto a isso, o livro de vocês traz um exemplo com a questão de compra de um veículo para fins de prática de sequestro ou de assalto. Se esse vendedor ele tem conhecimento disso, nós temos um negócio jurídico nulo. Por quê? Porque ambas as pessoas tinham conhecimento da finalidade desse negócio jurídico. Agora, se uma das partes ela não tinha conhecimento, ela pode exigir pagamento do outro, por exemplo, porque ela praticou um negócio de boa fé, né? Então, ela não tinha conhecimento do motivo desse negócio. Então, quando este motivo determinante ele for comum a ambas as partes, de conhecimento de ambas as partes, ele for ilícito, eu tenho um negócio jurídico nulo. Inciso 4º, é nulo o negócio jurídico quando não revestir de forma prescrita em lei. Ou seja, firmar um negócio jurídico, firmar um contrato em desacordo com o que a lei estipula, eu tenho um negócio jurídico nulo. E por fim, em relação a essa primeira parte, o inciso 5º, que ele vai nos dizer que é nulo o negócio quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. O que significa isso? Se a lei estipula a realização de uma determinada formalidade para fins de configuração do negócio jurídico e eu não realizo esta formalidade, essa solenidade, o negócio é nulo. E quanto a isso, eu relembro vocês do artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 do Código Civil, ele nos estabelece que, para fins de compra e venda de um imóvel com valor superior a 30 vezes o salário mínimo nacional, o maior salário mínimo nacional, eu tenho que realizar a transação por meio de escritura pública. Se eu não realizar essa compra e venda, se eu não efetuar esse registro por meio de escritura pública, ou seja, por meio de um cartório de registro de imóveis, ele vai ser nulo. Esse negócio jurídico é nulo porque não observou a forma prescrita em lei. E o que eu ressalto a vocês é que quando nós falamos nos incisos 1 ao 5º do artigo 166, vocês podem verificar que eles estão atrelados ao que dispõe o 104 do Código Civil. Por isso que são situações que nós já conversamos. O 104, ele nos traz os requisitos da validade do negócio jurídico. E o 166 dos incisos 1 ao 5º, ele está atrelado aos requisitos da validade apresentados pelo nosso Código. Agora,
situação distinta nós temos nos outros dois incisos, no sexto e no sétimo. O sexto, ele vai nos dizer que é nulo o negócio jurídico que tiver por objetivo fraudar lei imperativa. O que é lei imperativa? É uma lei de cumprimento obrigatório, e essa lei foi estipulada pelo legislador com o objetivo de ter uma intervenção mínima do Estado para proteger as partes num negócio jurídico. E se essas regras imperativas, essas regras de cumprimento obrigatório, elas não forem observadas, elas forem fraudadas num negócio jurídico, eu tenho negócio jurídico nulo. Vamos ver agora, então, algumas disposições legais sobre isso. Eu apresento para vocês aqui, então, exemplificando o 166, inciso 6º, o nosso artigo 412 do Código Civil. O que ele nos diz? O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Então, se eu insiro num contrato que eu estipulo uma cláusula penal, o valor dessa cláusula penal ele não pode ser maior do que o valor do próprio contrato, do valor principal do contrato. Se eu entabular um contrato em que o valor da cláusula penal for superior ao valor da obrigação principal, eu tenho um negócio jurídico nulo, de acordo com o artigo 166, inciso 6º do Código Civil. Outro exemplo que eu trouxe para vocês, o artigo 1792, também do Código Civil. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, e incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. O que quer dizer isso? O herdeiro ele não vai responder com o patrimônio dele por dívida deixada pelo decúbito, pela pessoa que faleceu. Isso é regra. Se houver um negócio jurídico, uma cobrança de uma dívida, em que eu estou imputando esta responsabilidade de dívida da pessoa falecida com o patrimônio próprio do herdeiro, estou contrariando o dispositivo legal. Então, eu tenho um negócio jurídico nulo. Exemplificando o artigo que eu citei, o artigo 1792, eu trouxe para vocês aqui uma jurisprudência, um julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que ele vai nos dizer isso, que as dívidas, elas não se extinguem com a morte, porém a responsabilidade pelo pagamento, ela fica a cargo dos herdeiros até o limite da força da herança. Se houver a cobrança de dívida do próprio herdeiro para que ele responda com o patrimônio dele, isso está em desacordo com a lei. Então, eu estou falando em nulidade de um negócio jurídico. E é o que aconteceu nesse julgado. O banco cobrou uma dívida de uma pessoa falecida de um herdeiro, diretamente de um herdeiro, para que ele respondesse com o patrimônio próprio. E isso está em desacordo com a lei estipula. Portanto, esse negócio jurídico é realizado. E por fim, nós temos então o inciso 7º do nosso artigo 166, que ele diz que a lei, que é nulo o negócio jurídico em que a lei taxativamente o declara nulo, ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. O que isso quer dizer? Recordam anteriormente que nós falamos que a nulidade ela pode ser textual ou ela pode ser virtual. E quando nós falamos que a nulidade textual, ela vai nos quando a lei ela traz é nulo tal ato, é nulo a cobrança de tal juro, é nulo a realização de tal situação. Ou então nós vamos dizer que ela é uma nulidade virtual ou implícita quando ele diz é proibido casar em tais situações. Então, quando a lei ela estabelece essas situações que nós podemos dividir em negócio jurídico cuja nulidade está escrita, textual, ou ela então é virtual, implícita, nós também estamos falando dessa situação do artigo 166, inciso 7º do Código Civil.
né? Então, são hipóteses em que a lei considera a prática de determinado negócio jurídico proibida ou ela já declara como nula. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou. Então, aqui a própria lei nos estabelece a nulidade do negócio jurídico simulado que nós conversamos na aula passada. Outras hipóteses legais, o 489. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes para fixar o preço. O artigo 1548, que nós já vimos, é nulo o casamento contraído, e aí tem as hipóteses. Também tem o 1521, que diz que é proibido casar, né, o ascendente com descendente, enfim, tem todas as hipóteses legais. E eu trouxe também aqui o artigo 192, que ele não traz essa palavrinha é nulo, mas ele vem com a expressão do não podem, ou seja, os prazos de prescrição não podem ser alterados de acordo com as partes. O que quer dizer isso? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre prescrição e decadência. E nós vamos ver que a lei traz prazos de prescrição e decadência no artigo 205, no artigo 206 do Código Civil. Se a lei estabelece que é de 10 anos o prazo geral para prescrever um determinado direito, as partes firmando um negócio jurídico, elas não podem estipular um prazo prescricional diverso, elas não podem dizer que é de 15 anos. E se fizerem isso, esse negócio é nulo, tá? Então, o artigo 166, inciso 7º, ele nos traz essas hipóteses em que a lei veda a incidência em que a lei estabelece situações em que um negócio jurídico é considerado nulo. E para isso, quando nós falamos no inciso 7º, eu lembro vocês da situação que nós falamos de nulidade textual, ou seja, que o texto da lei traz expressa a palavra nulo, nula, ou então quando é implícita, virtual, que vem em situações como no 192, que diz não podem. Vou voltar aqui. Então, em resposta à pergunta anterior, ou seja, quem pode arguir a nulidade de um negócio jurídico? Quem pode informar, né, que existe essa nulidade? Nós temos o artigo 168 do Código Civil, que ele vai nos dizer o seguinte: as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Então, qualquer pessoa que tiver interesse no negócio jurídico, ou interesse em arguir essa nulidade de negócio jurídico, pode assim o fazer, ou então em situações em que cabe a intervenção do Ministério Público, ele pode alegar a existência dessa nulidade. E ainda, o parágrafo único do artigo 168, ele nos diz que quem pronuncia esta nulidade é o juiz, ou seja, por meio de um processo judicial, por meio de uma sentença, ele vai dizer que existe esta nulidade e não é permitido suprir essas nulidades. Ou seja, verificada uma nulidade do negócio jurídico, eu não tenho a possibilidade de encontrar medidas para suprir ela e fazer com que ele se torne válido, né? Diferentemente do que acontece em um negócio jurídico passível de anulação, que tenha um defeito. Quando eu falo em nulidade, eu estou falando de algo que contraria o ordenamento jurídico, que contraria o interesse público, que contraria o interesse social. Por isso, verificada a existência de uma nulidade, quem vai pronunciar, quem vai dizer que existe essa nulidade é o juiz, e não é permitido suprir essa nulidade, não é permitido que as partes, mesmo que elas tenham interesse, elas não podem achar medidas de reverter essa situação de nulidade. E por fim, nesta primeira parte da aula, eu trago para vocês o artigo 169 do Código Civil, que estabelece o seguinte: o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Vamos dividi-lo em duas partes para melhor compreensão. A primeira parte, negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação. Esta
afirmação, ela confirma o que consta no artigo 168, aliás. Ou seja, eu não posso confirmar o negócio jurídico nulo, eu não posso suprir esta nulidade de outra forma. Uma vez verificada a nulidade, eu considero esse negócio como se ele nunca existiu no mundo jurídico. E por isso, ele não pode ser confirmado pelas partes, né? Mesmo que haja uma irregularidade, ele não pode ser confirmado pelas partes. Por exemplo, nós vamos verificar, e já falamos sobre isso em aula, que um negócio jurídico anulável, por exemplo, um menor relativamente incapaz, quando ele firma um negócio jurídico, nós temos uma situação em que podemos anular um negócio jurídico, porém as partes podem confirmar esse negócio, dizendo, não, realmente foi essa vontade, não ocorreram prejuízos, e é isso aí, está firmado o negócio, ele é válido. Isso não acontece quando envolve uma situação de um negócio jurídico nulo, por exemplo, um negócio jurídico feito por um menor absolutamente incapaz. Eu não posso confirmar e dizer que era esta realmente a intenção. Então, ele não é suscetível de confirmação, tá? E isso é diferente em relação ao anulado. Outra situação é o que dispõe na segunda parte do artigo 169, que ele diz nem convalesce com o decurso do tempo. Ou seja, negócio jurídico nulo não convalesce com o decurso do tempo. O que eu quero dizer com isso? Que o direito, a pretensão de buscar a declaração de nulidade de um negócio jurídico, ela não prescreve, ela é imprescritível. Então, eu posso a qualquer momento reivindicar e comprovar a existência de nulidade de um negócio jurídico, o que difere da anulação, porque a anulação eu tenho prazos decadenciais e prazos prescricionais para reivindicar, tá? Existe exceção a essa regra? Existe, tá? Um exemplo que eu trago para vocês é o artigo 1859 do Código Civil, que ele estabelece o seguinte, que extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. Então, é uma exceção à regra, mas via de regra, quando eu falo em negócio jurídico nulo, ele não convalesce com o tempo. Então, eu não tenho um prazo prescricional a observar para poder reivindicar esse direito. E para que vocês possam melhor compreender essa questão, esse artigo, eu oriento que vocês acessem o link que consta abaixo, que ele traz um comentário a esse artigo do Código Civil. Tá bem? Esta foi a primeira parte da aula, agora nós vamos seguir na segunda parte, falando sobre negócio jurídico anulado.